Olá, vamos começar hoje nossa aula que fala sobre como pensar no exercício físico com o idoso hoje em isolamento. É uma temática atual na qual nós iremos abordar questões tanto ligadas ao idoso de uma forma geral, como aquele que teve acometimento da Covid nesses últimos tempos. Quando eu penso na questão do problema, basicamente o idoso ele tem um comportamento diferenciado e claro que inicialmente esse problema atual é como o Covid funciona ou ataca o organismo. Nesse ponto, a gente lembra que o Covid teve seu primeiro surto lá em Wuhan, na China, onde acometeu algumas pessoas na região central da cidade, no mercado. Basicamente, o que sabe hoje da epidemiologia da doença é que nós temos aqui uma. Deixa eu só acionar aqui a ponteira para facilitar. Nós temos aqui o vírus a partir de alguns animais silvestres que foram infectados infectaram o homem. Nesse ponto, nós foi classificado como a SARS-CoV-2. Recordem que já existem outros tipos, já existiram ou ainda existem outros tipos de Covid, de vírus, mas esse é o mais atual. E a gente sabe que inicialmente se pensou num ataque mais ao sistema circulatório, mas hoje a literatura já é bem clara que o vírus ataca o sistema respiratório e ele vai acometendo um processo inflamatório nesse sistema e hoje todos os medicamentos que são utilizados, eles causam uma resposta imediata a esse processo inflamatório, tentando se evitar que haja um alastramento dessa inflamação pulmonar, o que vai diminuir consideravelmente a capacidade respiratória. Então, inicialmente, o que a gente pode pensar naquele idoso que contraiu o Covid e teve um acometimento muito grande do sistema respiratório, ele vai iniciar um processo de recuperação a partir de exercícios que foquem a musculatura respiratória. Muitas das vezes, começado no próprio hospital e encaminhado para um trabalho em casa, um home care, acompanhado de um fisioterapeuta, que vai poder providenciar inicialmente essas atividades. Então, é muito comum iniciar um trabalho curto, fazendo recuperação não só do sistema respiratório, mas também do sistema músculo-esquelético, com caminhadas leves, que vão auxiliar também nessa parte respiratória, com exercícios de sentar e levantar, mas também fazendo já exercícios de fortalecimento utilizando faixas elásticas e focando principalmente o membro inferior. Esse foi um trabalho que ainda está em processo de publicação de uma das minhas alunas de mestrado. Nós fizemos um acompanhamento durante o primeiro ciclo ou a primeira onda do Covid aqui na cidade de Manaus. Aqui a gente percebe o nível de atividade física medido pelo IPAC e o quanto houve de gasto dentro de uma semana, também obtido a partir do IPAC. Você percebe que no período basal pré aqui, as pessoas já eram muito mais ativas do que inativas, ou do que irregularmente ativas, como nós classificamos aqui. Nós acompanhamos aqui quase 100 idosos. Você percebe que depois dos primeiros 30 dias, já em confinamento na primeira onda, há um aumento representativo do número de pessoas que se consideraram irregular ou relataram irregularidade na atividade física semanal e, por consequência, houve uma diminuição daquelas que conseguiram se manter ativas. Em julho, já bem no final da primeira onda, onde aqui na capital começou a haver uma flexibilização, nós vamos perceber já um aumento das pessoas que estavam voltando a um nível de atividade regular, mas ainda assim o nível de pessoas com uma atividade irregular era mais alta. E sim, em agosto, 120 dias depois do baseline, aqui na cidade de Manaus, com totalmente flexibilizado, boa parte de todas as atividades liberadas,
percebe-se um aumento representativo das pessoas ativas. Isso também se refere ao gasto previsto, ao gasto metabólico, medido pelo MET em percentuais, onde você percebe que em maio as pessoas estavam com um gasto muito baixo e já em agosto eu tenho uma relação muito maior para quem estava com um gasto alto a moderado. Então, realmente, o período de confinamento já causa uma alteração representativa no estilo de vida das pessoas. Ao observar nesse mesmo trabalho uma comparação daqueles idosos que no período pré eram considerados com um nível alto no índice de desempenho funcional, físico-funcional, entenda-se aquelas baterias de teste que normalmente são aplicadas nos programas de idosos, você vai perceber que, inicialmente, esses sujeitos eram bem igualitários no gasto e as pessoas que eram mais ativas começaram a ter uma perda maior nesse gasto, mas as pessoas que eram mais baixo no desempenho funcional tiveram uma perda não tão grande quanto a outra, mas também foi uma perda, quando comparado com o período basal, muito grande. Quando a gente olha aqui o nível de qualidade de vida medido pelo SF6D, é um questionário direcionado para essa questão, nós percebemos que, e o ponto de corte aqui para você entender, é um resultado muito bom, ou seja, eu tenho uma excelente qualidade de vida, e 0, eu tenho uma péssima qualidade de vida. Então, as pessoas que estavam com um índice de desempenho alto, a partir dos testes de desempenho físico, apresentaram uma qualidade de vida melhor e elas tiveram uma redução nessa qualidade de vida ao longo do período de maior confinamento ou distanciamento social, que é o que nós caracterizamos na primeira onda no Brasil. As pessoas com um nível mais baixo também caíram, e caíram, de certa forma, até um pouco mais bem no início do que as pessoas que tinham um nível de desempenho físico funcional mais alto. Quando a gente verificou o tempo sentado, as pessoas que eram chamadas de fisicamente, no nível mais alto na parte de capacidade físico-funcional, passaram a ficar mais tempo sentadas durante o período de distanciamento social, e aquelas que já tinham um nível baixo, também aumentaram esse tempo sentado. E isso tanto para o fim de semana como para o período de semana. Então, realmente caracterizando que no período de distanciamento social, os idosos, particularmente dessa comunidade, que era uma comunidade participante de um projeto de extensão que envolve atividade física de 2 a 3 vezes por semana, teve um efeito muito alto do confinamento ou do distanciamento social. A partir de então, a gente começa a entender consequências desses pontos. Uma consequência que é bem comum de ser observada é que, com o passar do tempo, eu tenho uma redução do telômero. Então, lembra, o telômero é essa parte mais extrema aqui do teu cromossomo, e quando você está num período de envelhecimento, que começa a partir do seu crescimento, você já tem uma rápida redução desse telômero, que tem uma certa estabilidade no período adulto, mas aqui eu tenho 2 fatores que vão fazer com que haja um aumento dessa inatividade, um aumento da redução desse telômero, que seria a inatividade, e o aumento da produção de radicais livres. Lembrando que, notoriamente, você, num período mais jovem, tem um equilíbrio dessa produção de radicais livres com os antioxidantes, produzido pela própria mitocôndria, mas quando começa a haver um desequilíbrio, você começa a ter uma perda desses telômeros, uma redução do tamanho desses telômeros, o que vai afetar diretamente o músculo e, por consequência, a força gerada pelo músculo esquelético.
Naturalmente, você entende que o membro inferior é aquele mais afetado do que o membro superior, que sempre está em uma contraposição à gravidade, fazendo com que ele tenha uma tensão mais constante do que o membro inferior. Recorde que o ponto-chave aqui é a inatividade, porque pessoas inativas, como eu acabei de mostrar, passam muito tempo sentado, o que tira essa capacidade da musculatura inferior e está gerando contrações mais equilibradas, o que ajudaria a manter um nível melhor nessa capacidade física de força e massa muscular no membro inferior. Isso percebe-se quando, ao comparar idosos e jovens em relação ao torque e à potência. Então, vamos perceber aqui, ó, o torque é essa linha mais grossa que você vai ter aqui, ó, certo? E a linha mais fina seria a potência. Então, eu estou vendo aqui a linha preenchida seria o jovem e a linha pontilhada seria o idoso. Então, eu tenho claramente uma redução aqui do torque quando eu comparo o jovem com o idoso. E eu percebo que há uma redução muito grande do pico de potência gerado para o jovem quando comparado ao idoso. Então, o idoso vai ter uma menor capacidade de gerar potência e uma menor capacidade de gerar força. E essa adaptação ocorre a partir dessas mudanças explicadas no slide anterior. O primeiro ponto que vai ser muito afetado por essa redução da capacidade de potência e força do membro inferior é o ciclo da marcha. Então, a marcha vai sofrer bastante com essa redução de capacidade ao longo da vida. E aqui a gente percebe, apenas comparando idosos, considerados caidores e não caidores. Ou seja, aqueles que tiveram um evento de queda no último ano. Então, só para que a gente possa entender o ciclo da marcha aqui, você vai ter uma entrada do calcanhar, o início do ciclo ou de um passo e também início da passada. Ao toque desse mesmo calcanhar, você finaliza uma passada e dentro de uma passada você vai ter 2 passos. Um ponto bem peculiar da marcha é esse duplo apoio, do andar, esse duplo apoio. E agora que a gente consegue entender o quanto essas variáveis modificam com os sujeitos que são caidores, aqueles que tiveram um evento de queda uma vez, pelo menos no último ano, e aqueles que não caíram no último ano. Nesse primeiro gráfico, você está percebendo aqui que seria a velocidade da marcha. Então, os sujeitos que caíram têm uma velocidade menor do que aqueles que não caíram. Por consequência, o tempo de balanço para aqueles que não caíram, eles têm um tempo de balanço maior, um período, um ciclo de balanço maior do que aqueles que caíram. Aqueles que caíram ficam mais aqui na fase de apoio e duplo apoio do que nessa fase que é a fase de balanço. Ao comparar, por exemplo, o período de duplo apoio, você vai perceber aqui que quem caiu fica muito mais tempo em duplo apoio, porque é onde eu gero mais equilíbrio, do que aquele que não caiu. Mostrando que o processo de envelhecimento ele vai exatamente ter um acometimento da marcha, que quando você para observar, é a principal ação motora das tarefas executadas no dia a dia de qualquer pessoa. E o idoso não poderia ser diferente. Agora, ela recorda que agora, nesse período de isolamento, os idosos vão ficar mais parados, eles provavelmente vão ter ou já tiveram contaminação do Covid, o que acometeu o sistema respiratório, então eles vão ter menor capacidade para gerar essa marcha e eles vão estar muito mais propícios a quedas. Então, é um cuidado que se deve ter na hora de estar organizando o programa de treinamento
que você deve estar se perguntando se dá para ser feito em casa, se eu preciso fazer com acompanhamento, e a gente vai responder isso até o final da nossa fala de hoje. O que eu preciso entender? O programa não pode começar sem uma avaliação. Então, essa avaliação, ela começa com um simples questionamento. Você teve quantos eventos de queda no último ano? Se possível, fazer um teste de caminhada de 6 metros. Qual é o tempo que leva para cobrir 6 metros? Também seria interessante fazer um teste de mudança de direção. Quanto tempo eu demoro para fazer uma mudança de direção num teste de 6 metros? Ou seja, eu saio de uma posição sentada, caminho até um obstáculo marcado a 3 metros desse ponto de saída, dou a volta nesse obstáculo, que pode ser um cone, e volto a sentar no meu ponto de saída. Quanto tempo eu demoro para fazer esse circuito de mudança de direção com 6 metros? Então, quando eu tenho valores muito discrepantes nesses 3 primeiros pontos, eu já posso estar caminhando para uma demência. Então, o idoso vai apresentar alguns indicadores de fragilidade que devem ser observados na medida do tempo. Uma coisa bastante pertinente é começar pelas capacidades que você, ou que o teu idoso que você vai acompanhar, é capaz de fazer. Então, primeira coisa que eu pensaria em testar, levantar da cadeira. Ele consegue levantar da cadeira? Consegue, ele fica de pé. Muito bem. Segunda coisa que eu testaria, ele consegue ficar de pé com os pés próximos um do outro por um período de 10 segundos? Sim, ele consegue. Ainda nesse período, nesse teste aqui, ele consegue ficar com o pé um atrás do outro por um período de 10 segundos? Sim, consegue. Muito bem. E ele consegue ficar com um pé à frente do outro, tendo o dedão do pé direito ou esquerdo no calcanhar do pé direito ou esquerdo, dependendo do pé preferido que você vai usar? Sim, ele consegue. Então, ele tem um bom equilíbrio estático. Agora, ele consegue levantar 5 vezes o mais rápido possível da cadeira? Porque esse é um teste que mede potência do membro inferior. Sim, ele consegue. Qual é, então, a medida de velocidade num teste de caminhada de 6 metros? Que eu acabei de explicar para você no slide anterior. E qual é a capacidade que ele tem de mudar de direção num teste de mudança de direção? Que eu também expliquei no slide anterior. Então, aqui eu tenho uma bateria simples, que você é capaz de fazer com o auxílio de alguém da casa, da pessoa que você está atendendo, os testes para que você tenha um diagnóstico inicial antes de você pensar no planejamento dessas atividades. Quando você pensa no planejamento das atividades, aí vem algumas informações importantes. Nesse artigo aqui, os autores destacam quais seriam as capacidades e o que você deveria focar num programa de treinamento para idosos. Então vamos pensar aqui, ó. Foco inicial, força muscular do membro inferior, é o mais importante. Então, numa ordem de prioridade, você sempre vai focar inicialmente na sessão os membros inferiores. Seguido de força muscular do membro superior e equilíbrio dinâmico. Então, falando em equilíbrio dinâmico, daqui a pouco eu vou dar para vocês um pouco desse, baseado nos testes que eu já expliquei, um pouco do desfecho de como você pode direcionar um pouco mais de atividades para um campo, para uma capacidade do que para outra. Mas pensa que o equilíbrio dinâmico ele é um pouco mais importante do que o equilíbrio estático. E aqui ainda tem uma relação bem interessante quando eu acrescento uma tarefa cognitiva, que aí a gente vai chamar de dupla tarefa. Então é bem legal você colocar, além da tarefa motora, uma tarefa cognitiva. Então, ao caminhar, ele pode relatar países do continente americano. Ele pode falar animais diversos.
ele pode falar uma conta, uma equação, uma conta aritmética simples, uma soma, uma diminuição, enfim. Você vai adaptando conforme vai sendo a evolução dele dentro do programa. Quando a gente fala na questão do exercício, a gente pode pensar, por exemplo, já que é o membro inferior, eu vou pensar num exercício complexo, mas Everton, o meu paciente, o meu idoso, o meu cliente, ele não consegue fazer o agachamento livre. Tudo bem, então eu vou tentar fazer um agachamento guiado. Pô, Everton, mas na minha cidade não está liberado a academia. E a gente está agora no período de isolamento. Ok. Então, depois dos equipamentos, você pode tentar os pesos livres, que aí é capaz de você ter aí, você deixa na casa do teu cliente, ele realiza e depois você pega. Ou ele mesmo já tem, ou você faz adaptações desse peso livre. Até mesmo começando com o próprio peso corporal, usando a cadeira e o próprio peso corporal. Já é um bom início e é o que a gente vai focar um pouco mais no final dessa nossa fala de hoje. Mas seguindo, você poderia ter trabalhos mais isolados, que também dá para fazer com uma caneleira, tanto para extensão como para flexão, e também fortalecer a musculatura abdutora. Focando na questão estabilizadora do core, a região anterior e posterior também devem ser observadas, devem ser focadas. E para o membro superior, você pode fazer trabalhos de estabilização na musculatura do ombro, seguindo da musculatura dorsal, da musculatura anterior do ombro, tanto livre como em máquina. E, então, em casa dá para eu fazer todos esses exercícios, até na musculatura do grande dorsal para os que fazem a puxada vertical. E não esquecendo da musculatura do ombro. Então, eu sou capaz sim de envolver todos os músculos, levando esse trabalho com algumas adaptações em casa. O importante é não deixar esse idoso sem uma prática regular. Recorde que o membro inferior ele é prioritário, seguido dos músculos estabilizadores e da musculatura do membro superior. Everton, no início da minha sessão, por uma questão de organização, eu posso começar pelo core? Claro que pode. Você vai ter total autonomia para fazer isso. O core, eu costumo dizer que é o coringa. Você pode iniciar por ele, pode terminar, mas iniciar é uma boa estratégia, porque são exercícios que vão ter a necessidade de um equilíbrio. Então, que é bom o indivíduo estar ali ainda bem recuperado, com toda a disposição para começar a fazer a atividade. E depois você foca um pouco mais no membro inferior e no membro superior nessa ordem. Aqui eu tenho alguns modelos que você pode utilizar. Um modelo tradicional, onde você vai ter uma relação mais lenta na contração e guarda essa questão de cadência na execução do exercício. Vai ser importante para quando a gente chegar mais ao final dessa nossa fala de hoje. Você pode usar essa estratégia que eu acho muito interessante, quando você utiliza, ao invés de séries com repetições mais longas, você utiliza séries com repetições mais curtas, que seria o cluster. Você pode usar um modelo desde que você tenha algum tipo de carga, onde você começa com cargas mais moderadas, passa a cargas mais altas e termina com cargas mais leves, executando aqui sempre o mais rápido que você puder na questão da velocidade de execução. E esse último modelo, ele foca no controle da velocidade. É claro que aqui a gente está dando alguns modelos que são mais comumente utilizados num centro de treinamento, onde você tenha cargas com maior capacidade de modificação. Em casa, eu diria para você, utilize séries com repetições mais curtas e faça uma contração com a velocidade o mais rápido possível para essa execução, principalmente para o membro inferior. Quando a gente foca aqui na questão de mudança de direção, você vai começar a entender que nem sempre
o sujeito que caminha, que tem uma habilidade de caminhar muito rápida, ele está exímio de não cair ou de sofrer alguma queda. Você percebe nesse trabalho aqui, ele comparou indivíduos que tiveram quedas indoor, normalmente em casa, e indivíduos em azul que tiveram quedas outdoor. E aqui ele coloca a velocidade de marcha dos indivíduos. Então, indivíduos que têm habitualmente uma velocidade de marcha lenta têm maior incidência de queda indoor, em casa. Por outro lado, aqueles que são muito rápidos, eles apresentam maior índice de queda fora de casa, outdoor, em ambientes externos. Então, parece que nem sempre quando o indivíduo tem ali uma marcha muito uniforme na questão da velocidade, ele consegue manter uma velocidade constante, é um indicador de que ele não tem ou tem uma redução nessa capacidade de queda. E aqui eu quero lançar um ponto. Vamos entender assim, que quando eu meço essa capacidade de marcha do sujeito, e a partir daí eu meço o quanto ele também consegue mudar de direção o mais rápido que ele pode, num teste de equilíbrio dinâmico, como o Timed Up and Go, comparado com um teste de velocidade no qual ambos têm que ter a mesma distância, eu consigo ter aqui uma ideia de indicador para onde eu devo focar o meu programa de treinamento. Ele deve estar mais focado em trabalhos com mudança de direção, em força, em equilíbrio ou no trabalho de parar e começar, o famoso Stop and Go. Nesse ponto, a gente traz uma proposta aqui para que você possa pensar. Ao fazer a relação entre um teste linear e um teste de mudança de direção, eu tenho um déficit da mudança de direção. A gente vai chamar de Code Déficit. Nesse trabalho, que está previamente a publicar, também de um aluno meu do mestrado, nós fazemos a seguinte proposta. Nós dividimos aqui toda a nossa amostra a partir da mediana, e no quartil superior e no quartil inferior, aqui está o máximo e o mínimo. Então, aqui nós vamos considerar aqueles indivíduos que têm um grande déficit de direção. Normalmente, esses indivíduos têm uma velocidade de marcha muito alta, mas eles diminuem muito na hora de fazer o teste de mudança de direção. Simplesmente porque a habilidade deles está apenas no contexto linear e não com a mudança de direção. Em contrapartida, os sujeitos mais no final aqui, eles têm uma capacidade de marcha mais lenta, mas eles estão basicamente similares à mudança de direção. Então, partindo da mediana, nós dividimos no grupo com maior déficit e com um grupo com menor déficit. O grupo de menor déficit, no início do programa, deve focar mais em trabalhos de força e equilíbrio, para que ele possa ter uma base. E grupo ou o sujeito que apresenta um déficit mais alto, é sinal que ele é muito rápido linearmente, ele deve focar mais em trabalhos, em exercícios de mudança de direção e parar e começar, e ter apenas uma manutenção do trabalho de força e equilíbrio. O sujeito que está com um déficit mais baixo, ele foca mais na força e no equilíbrio e faz um pouco menos de mudança de direção e parar e começar. Eu tenho uma distribuição mais direcionada para aquela capacidade na qual o sujeito tem mais necessidade, e é claro que com a mudança dessa característica eu vou mudando também o trabalho, o foco do trabalho. Muito bem, aí você pode estar se perguntando, legal, Everton, mas e agora, o que eu consigo fazer para o idoso que está em casa, conseguir fazer os testes, como é que eu devo pensar o programa? Então, eu trago aqui algumas informações sobre a questão do que você deve escolher. Primeiro ponto, fazer supervisionado ou não fazer supervisionado. Essa meta-análise ela apresenta alguns trabalhos,
algumas respostas bem interessantes. E aqui você vai entender, embora o vídeo esteja na frente, você vai entender que de um lado está favorável ao não supervisionado, que é o lado esquerdo, e do lado direito está o favorável ao supervisionado. Então, quando eu penso em equilíbrio geral, todos os trabalhos que fizeram observar o supervisionado versus não supervisionado, o supervisionado foi melhor. Isso também se aplicou à força e à potência. Boa parte dos trabalhos, embora bem menos do que o equilíbrio, mas ainda assim o supervisionado foi superior ao não supervisionado. Então, um primeiro ponto que a gente deve lembrar é que, mesmo à distância, a prescrição deve ser acompanhada de uma supervisão, que pode ser feita pelo celular, a partir de uma ligação. O sujeito precisa de um feedback. Esse trabalho bem recente, de 2020, agora do ano passado, ele fez um upgrade na pergunta. Supervisionado versus o híbrido. Pô, Everton, o que seria o híbrido? O híbrido é uma sessão supervisionada e uma sessão não supervisionada. Esses sujeitos fizeram 2 sessões semanais. Os supervisionados sempre tiveram acompanhamento e o híbrido teve apenas acompanhamento de uma sessão. A outra ele fez a partir do que ele aprendeu na sessão anterior. Perceba que para força, para resistência e para velocidade, não houve diferença entre os grupos. Todos os 2 grupos apresentaram diferença em relação ao pré, ou seja, melhoraram nas 3 capacidades aqui medidas. Logo, quando eu penso, se eu tenho possibilidade de pelo menos uma sessão na semana ser acompanhado, para o meu idoso vale a pena, mesmo que ele faça a outra não acompanhada. E esse trabalho ainda verificou a questão da espessura muscular. Quando eles olharam a região anterior da coxa, os sujeitos que tiveram a supervisão tiveram um aumento de 14% na espessura muscular. E na parte dos sujeitos que foram híbridos, de 6,8%. Na parte posterior da coxa, os supervisionados tiveram um aumento de 4,4% e aqueles que tiveram híbrido não aumentaram. Então, para a questão da hipertrofia, a supervisão parece realmente que teve uma influência bem positiva. Agora, eu recordo aqui que esse trabalho, os 2, a maioria dos trabalhos da revisão sistemática e esse trabalho experimental que eu acabei de mostrar, eles foram feitos basicamente com o peso corporal. Então vem a nossa segunda questão. Vale a pena, nesse período de isolamento, utilizar o peso corporal? Esse trabalho que eu trouxe, ele fez uma relação bem interessante. Ele pegou o peso corporal com uma cadência lenta, de 4 para 4. Então, todos os exercícios eles foram feitos fazendo 4 segundos na fase concêntrica e 4 segundos na fase excêntrica. Cada repetição durou 8 segundos, bastante tempo. Mas olha que efeito interessante eles observaram. Quando eles perceberam aqui a gordura, a espessura da gordura subcutânea abdominal, tudo medido pelo ultrassom, houve uma diferença positiva, que no caso uma redução em favor do grupo experimental, aquele que realizou a cadência lenta, já que o grupo controle não fez nenhuma atividade, de 0,5%. Lembra que é gordura, 12 semanas, usando apenas o peso corporal, sem atividade aeróbia, bem interessante. E quando eles olharam aqui a espessura da musculatura da coxa, houve um aumento de 1%, comparando o grupo experimental com o grupo controle. Tudo favorável ao grupo experimental. O mesmo aconteceu na força do membro inferior. Foi favorável ao grupo experimental, mostrando que sim, que é possível você fazer um trabalho utilizando o peso corporal e somando as informações anteriores, que ele, quando supervisionado, é muito mais interessante para o público idoso. Então, eu finalizo convidando você a uma reflexão. O envelhecimento e mobilidade sugere que muitas alterações cerebrais normativas à idade são associadas ao declínio de controle cognitivo
e que também está associado a uma diminuição da capacidade de marcha e controle postural. Então, o foco que o programa vai ser montado, ele deve levar em consideração a combater a redução dessas capacidades, porque elas vão dar autonomia para esse idoso, o que vai fazer com que ele tenha uma relação cognitiva mantida ou até aumentada. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a focarem o seu celular nesse QR Code, caso você tenha interesse em aprofundar mais o seu conhecimento na área da biomecânica. Esse é um livro recente que eu organizei com mais 2 colegas de profissão e você pode comprar direto pela Amazon a partir desse QR Code. Esse é o último livro que eu lancei falando sobre a questão de hipertrofia, falo de um aspecto mais geral, mas muito das informações contidas nele você pode reverter para aquilo que vai ser aplicado no atendimento do teu público idoso. Se você não tem ainda contato comigo pelas redes sociais, eu deixo aqui o meu Instagram, everton.bezerra, e o Instagram da empresa que eu faço consultoria, da X Performance 1. Muito obrigado pela atenção e até um próximo encontro.